Rádio Tupã, 990 kHz, 9 horas e 12 minutos. Estamos aqui com a presença do Almir Ribeiro de Oliveira, presidente do Clube Amigos da Terra, que vem tecer as informações sobre a Assembleia Geral Ordinária do clube, né? Nesta terça-feira, às 18 horas, no posto da Santa Lúcia, trazendo as informações aqui, falando um pouco também de como está hoje o Clube Amigos da Terra, né? E como é que vai se desenrolar essa Assembleia. Bom dia, Almir. Bom dia, Antônio Marcos, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui. Prazer é todos nossos, Almir. O Clube Amigos da Terra teve e tem também uma presença marcante aqui em várias decisões, né, do agricultor. Como é que está hoje o Clube Amigos da Terra, Almir? Olha, nós temos, esse ano o clube vai comemorar 28 anos. Né? E foram 28 anos sem férias. Então só isso dá uma ideia da intensidade com que a gente trabalhou o clube. E foi muito bom, nós não sentimos falta de férias. Então é uma história muito bonita que o clube tem, com um apoio muito forte aí dos produtores. A essência do clube, a alma do clube é defender aquelas atividades, aquelas ações que têm digamos assim, o significado repercute na propriedade do produtor rural. Uhum. Então a gente sempre defendeu estratégias de desenvolvimento, tecnologias, e o sustentáculo dessas defesas, dessas ideias foi a lavoura do produtor rural. Ou ele usa, e daí essa política do clube é sustentável, ou se ele não usa, não é sustentável. O termo sustentável hoje ele é muito utilizado, muito mal utilizado e mal compreendido, mas o agro é a que tem a essência da sustentabilidade. Então ninguém conhece mais a questão ambiental com profundidade e numa relação muito íntima como o produtor rural. E por isso que o clube tem essa vida longa. Então essa história dessa vida do clube, com aquilo que foi realizado e com o que pode ainda ser realizado. Então o clube, nós até falávamos com o Miguel esses dias, de repente o clube continua ou encerra as suas atividades em função de ter cumprido a sua finalidade. E a gente descobriu que não. O clube ele tem uma vida com uma história muito rica e que isso não pode ser aposentado. E é claro que para continuar isso é importante uma renovação no clube. Então a gente está convocando para a Assembleia de amanhã, às 18 horas, lá no posto Santa Lúcia, onde a gente vai fazer uma prestação de contas desse período que a gente não fez. E vai ser engraçado a gente dizer que a gente não fez essa prestação de contas por excesso de atividade do clube. Claro que eu me envolvi com muitas coisas, né? E, então, até por uma confiança dos associados, não, vamos indo, vamos levando e tal. Então agora a gente entende que é um momento que é importante a gente sentar, discutir, e os desafios estão aí. O agro, esse agro que está forte no Brasil tem uma contribuição imensurável do clube, né? E tem muitos desafios por vir, e nós temos várias entidades que estão envolvidas também com essa defesa do agro. Mas o clube tem uma história que pode e deve e necessita continuar contribuindo nesse contexto das entidades, principalmente Tupã. Tupã tem um agro muito desenvolvido, nós somos o maior produtor de soja da região sul do Brasil, mas nós temos ainda uma carência muito grande no pós-porteira. Lá dentro da porteira, dentro da propriedade, o produtor está dando show. E esse agro hoje é a principal atividade econômica do país. E nós temos essa contribuição. Então, os desafios que estão aí nos levam a uma reflexão e um entendimento que nós devemos entender que é importante. Em Tupã-Seretã nós temos sindicato rural, nós temos cooperativa, nós temos Secretaria de Agricultura, nós temos vereadores, temos prefeitos, nós temos deputados estaduais, temos Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, nós temos uma Secretaria Estadual de Agricultura, nós temos deputados federais, nós temos Frente Parlamentar da Agropecuária, nós temos Ministro da Agricultura, nós temos Presidente da República, né, que hoje tem um apoio político forte de uma Frente Parlamentar da Agropecuária, e nós temos um caminho muito próximo desse poder todo,
Inclusive agora, na semana passada, o nosso presidente do Sindicato Rural estava lá, com mais um produtor, Luiz Adolfo, estava lá também defendendo a questão do Fundo Rural, né? Então hoje a gente aprendeu durante esse tempo todo essa importância que é as nossas entidades se fazer presentes. Então, para mim que fui muitas vezes lá, e eu entendia que os produtores às vezes achavam que eu estava passeando em Brasília, e eu não estava. E a prova está que agora mesmo o nosso pessoal lá em Brasília discutindo o Fundo Rural, eu não estava lá, mas eu estava assistindo ao vivo pela televisão o que estava acontecendo e eu estava interagindo com eles. Eu estava lá por telefone conversando, WhatsApp, conversando com os assessores de deputados, daí a gente discutindo como que eu estivesse lá. Então é uma história muito bonita, né? E isso precisa continuar. E nós vamos amanhã nessa nossa assembleia, que eu convido os associados ou pessoas que queiram participar do clube. O nosso clube precisa, porque a nível de Estado e a nível de Brasil e até fora do Brasil, o pessoal entende que o nosso clube é muito maior do que é. Então nós temos uma imagem muito grande do clube e nós temos ainda uma pequena participação de associados pela força que o associado tem para uma entidade. Uhum. É claro que o associado também, hoje ele tem muitas entidades, ele participa de muitas entidades, então às vezes ele entende que não há necessidade de participar de mais uma ou menos uma. Porque ele já participa, mas é importante que participe. Então amanhã às 18h30 a gente vai ter essa 18h30 e 19h, primeira, segunda e terceira convocação. Nós vamos fazer uma prestação de contas e depois vamos eleger uma nova diretoria, que a gente espera que tenha uma renovação importante, porque está na hora da gurizada. Tupanciretã tem um corpo técnico, um grupo de engenheiros agrônomos, técnicos e produtores também, novos em Tupã, gente que veio para cá, que a gente convida todos a se associar e participar do clube e até fazer parte da diretoria para a gente construir um novo momento, um time novo, pilha nova, né? Embora eu me contagio muito, né? Quando eu sinto esse time todo. Só não consegui contagiar por pensamento ante o meu Inter, né? Não consegui fazer isso, mas de qualquer forma fiquei satisfeito, até porque, se tu me permite esse parênteses, dizer que eu também, apesar de ser colorado, fiquei satisfeito ontem com a vitória do Novo Hamburgo, porque é uma vitória do interior, interior que se organizou e, afinal de contas, e conseguiu uma conquista importante. Então, aos torcedores do Novo Hamburgo, eu dou um abraço hoje e dizer que a gente é assim. O interior tem uma importância muito grande em todos os contextos. E nós, no agro, é o principal contexto do Estado e do país, e nós estamos aqui prontos e escalados no primeiro time para não perder campeonato. Certo. Almir, rapidamente, desde o momento que foi criado o Clube Amigos da Terra, tinha uma linha de pensamento, né? De lá para cá, vocês conseguiram superar essa expectativa? Claro que teve várias discussões, debates, decisões, para o bem, para o mal. Destoou essa linha de pensamento de vocês, ou vocês conseguiram superar as expectativas? Olha, é muito boa essa tua pergunta, Marcos. Por quê? Porque o clube ele tem por estatuto, primeiro, dizer que nós temos que defender plantio direto na palha. E segundo, que nós temos que defender o desenvolvimento, a eficiência da propriedade rural, o interesse do produtor, da propriedade. Então, quando a gente desenvolveu essa tecnologia do plantio direto, que o Brasil começou do zero de plantio direto, e hoje nós temos 90 e tantos por cento do agro brasileiro está sendo desenvolvido com essa tecnologia do sistema plantio direto. Mas quando a gente praticamente implantou esse sistema, que explodiu no Brasil inteiro, veio aquele segundo passo. Tudo bem, e agora como é que nós vamos defender essa eficiência do produtor? E aí surgiu a grande questão da biotecnologia, e que ninguém abraçou, e houve um movimento nacional de ONGs, inclusive via justiça, trancando, e foi o maior desafio do mundo. É importante isso que eu vou dizer, que o pessoal não acredita nisso. Tupanciretã foi o único município no mundo onde os produtores se levantaram a favor de uma tecnologia, porque a biotecnologia é algo científico. Então, no mundo não aconteceu isso, de uma justiça querer trancar uma tecnologia, e os produtores, porque deveria ter sido os cientistas se levantar a favor dessa tecnologia. Mas o cientista brasileiro, ele não tem esse preparo para fazer uma defesa política de uma ciência, de uma atividade científica. E aí coube ao produtor rural. Isso foi uma coisa inédita no mundo inteiro, porque o produtor, que normalmente recebe o pacote tecnológico pronto,
Ele não recebeu esse pacote, ele foi atrás, ele correu atrás, ele enfrentou, que eu sempre digo isso porque foi muito marcante isso, a polícia foi usada para impedir que nós fizéssemos isso, polícia militar, né, que vocês lembram, né? Eu fui denunciado na Polícia Federal, então hoje quando o Brasil está em moda a Polícia Federal, essa discussão toda, eu conheço muito bem isso, de perto. Eu fui chamado várias vezes lá, eu fui questionado, fui interrogado por delegado da Polícia Federal na defesa do produtor rural e dessa biotecnologia. Então foi uma experiência extraordinária. E o mundo admirou isso, que uma vez que eu até tive num evento na França, em que um francês se levantou lá e detonou o Brasil, e eu tive o privilégio, que foi marcante, porque eu tinha ido representar os produtores brasileiros, e eu tive o privilégio, porque lá só se falava em inglês. Imagina eu de Tupã falando inglês lá em Lyon, na França. Mas foi uma professora da USP para ser a minha intérprete. Imagine, senhores produtores de Tupã, o seu representante num evento, tendo como intérprete uma professora da USP de São Paulo. E esse francês escorraçou com o Brasil, porque ele só conhece o Brasil como o país do futebol, o país da brincadeira, da exploração da Amazônia, que estão destruindo o mundo, né? E a Amazônia para produzir soja. Então, e eu estava, naturalmente que a gente estava com todos os números brasileiros na cabeça, né? E lá eu pedi um direito de resposta, e eu consegui porque quem organizava o evento lá, uma jornalista italiana, a gente tinha conversado, e eu disse que eu era representante brasileiro, e eu disse que se alguém ofendesse o Brasil, eu queria um direito de resposta, quando a gente conversou. Deu certo. E deu certo, e aí eu não agradeci o cara por ter feito aquela crítica ao Brasil, e a gente mostrou o Brasil para o mundo, né? E aí lá, depois teve uma imprensa internacional, vários canais de televisão, assim, querendo saber mais sobre o Brasil, daquela realidade que eles não conheciam, né? Então, a gente foi o Brasil desenvolveu naquele período ali uns 200 anos em 5, com certeza, na questão do agro. Por isso que hoje o Brasil tem esse principal componente da sua economia, é o agro, e com as melhores tecnologias do mundo, e a partir do produtor. E o clube tem essa história linda, tem essa realidade, esse feito. Então, isso nos motiva muito, e eu sempre, nós vamos agradecer sempre, porque nós só conseguimos isso, com o apoio do produtor e o apoio da imprensa, da qual a Rádio Tupã foi parceiraça nesse tempo todo, e tem essa contribuição junto. Então é uma história muito linda que precisa continuar, e o clube tem muito o que fazer. Por quê? Porque hoje, aquela nossa defesa da biotecnologia, a gente enfrentou o ambientalismo mundial. Imagina, o agro hoje é o único setor das economias que pratica uma preservação ambiental. A relação do produtor rural com a natureza ela é íntima. E nós temos os números dos mais modernos em termos de ciência do mundo, nós temos. Nós sabemos muito bem o que a gente está fazendo. E a gente quer discutir isso. Nós queremos aprofundar esse debate com a classe científica ou até a classe ambiental, ou com quem quer que seja, partindo do que nós estamos mostrando que é feito na lavoura. Se tem alguém que faz alguma coisa melhor do que nós, que nos mostre, para que nós então mude e faça isso, porque nós somos a favor do desenvolvimento, da ciência. Então esse é a bandeira, esse é o desafio, e é isso que a gente quer ver amanhã com os nossos associados, turbinar, né? Para que depois, com a juventude que está aí, eles conheçam essa história, entendam que os seus pais, os seus avós, por exemplo, a gente teve, entre várias pessoas que sempre nos ajudaram, quer dizer, a gente tem uma pessoa que não está mais aqui, que é um Orciso Ciolim, um Duílio Ciolim e outros, né? Que tiveram assim, uma contribuição muito grande, e hoje os netos, os filhos e netos continuam fazendo isso. Então é isso que a gente precisa. Eu falei desses que já gente não estão aqui. Tem outros que os pais estão aqui, os filhos estão fazendo, os netos estão vindo, e com certeza a gente quer criar essa cultura. Tupã tem essa marca muito forte, e nós vamos fazer com que, não só para manter essa marca, mas pela necessidade que o Estado tem, que o país tem, de que a gente continue fazendo isso a favor do produtor e, por extensão, a favor do Estado e do país. Então esse é o nosso desafio, e amanhã a gente espera a presença dos produtores, porque vai ser importante. Vai ser um momento de uma certa celebração, porque a gente não vai lá para
para se lamentar, né? Que vai dar para dizer que foi feito, e está aí para quem quiser ver, e que muito pode ser feito e o produtor precisa continuar, que os seus segmentos fora da porteira façam mais por ele, porque cada vez está mais difícil o produtor desenvolver essa atividade dentro da porteira e ainda ter que sair fora da porteira, fazer mais do que os outros deveriam fazer. Então esse é o grande desafio nosso. Tá certo. Almir, falar sobre produção é muito bonito, né? Tem muito assunto para frente. A gente ficaria aqui um dia inteiro e ainda ia surgir assunto. Mas, Almir, a gente agradece a tua participação e desejamos aí uma boa assembleia, onde vocês vão poder discutir e analisar. Aí já tem também eleição ou não? Eleição, sim. Eleição, então a gente faz essa prestação de contas e depois faz uma eleição para uma nova diretoria. Tem nome já? Você... Olha, dentro dessa política do clube de eleger uma nova diretoria, de renovar, a gente está muito tranquilo assim, quanto a respeitar aquela posição que os associados entendem que deve ser seguida. Uhum. E eu também entendo que se os associados entenderem e que eu, com toda essa história que eu tenho, como presidente do clube, de alguma forma, não precisa ser como presidente, mas se tiver que ser como presidente não tem problema nenhum, mas se tiver que ser como qualquer cargo da diretoria, para que a gente continue fazendo com essa parceria, participando direto, a gente está à disposição. Mas eu também entendo assim, a importância de uma renovação, e porque eu já conheço as ideias que a gurizada tem aí, que precisa ser tocado. Então, embora eu, graças a Deus, estou com 63 anos, então eu acho que a própria biotecnologia está fazendo com que a gente parece que continua aí com uns 40, 50, né? Não vou dizer 20, 30, porque daí eu acho que a gente é muito novo. Tá? Uhum. Então, eu já tenho hoje uma certa idade, que além da idade, a gente tem um conhecimento adquirido. E conhecimento a gente não adquire para a gente. Senão isso vira improdutivo, esse conhecimento. Nós temos que adquirir um conhecimento e colocar à disposição de uma sociedade que a gente vive. E eu vivo em Tupã, eu vivo no meu Rio Grande, no meu país, que aquela vez lá na França, depois desse embate que teve, um cientista prêmio Nobel ia fazer uma palestra sobre por que ele ganhou o prêmio Nobel. E quando ele ouviu essa explanação que nós temos sobre o Brasil, ele mudou a palestra dele. E ele fez um discurso histórico a favor do Brasil, porque ele disse que ele estava com 92 anos, mas ele não interessava falar sobre o que ele fez, interessava ele falar sobre a expectativa que ele tinha do futuro da humanidade. E ele não via um futuro de uma humanidade que não considerasse que alguém tinha que produzir alimentos, e para produzir alimentos tinha que preservar o solo, tinha que ter água, tinha que ter biotecnologia e tinha que ter presença de produtor rural. E isso era o Brasil que tinha essa missão. Então, eu fiquei muito emocionado aquele dia lá, e eu entendo que, não sei se essa pessoa ainda vive, mas eu acho que aquilo nos motivou para a gente passar essa motivação de um cidadão do mundo, que era um cientista Nobel, esperando isso do Brasil, e que nós podemos fazer, não só por ele, mas pelo mundo que consome produtos brasileiros e por nós brasileiros, que merecemos isso, e hoje, mais do que nunca, o Brasil que hoje, Antônio Marcos, tem 851 milhões de hectares e só produz alimentos em 60 milhões de hectares, o que dá 8%, nós temos esse desafio de, não vou dizer elevar para 50% a área brasileira, porque se nós elevar para 30, 25, 30, 40, se nós chegar em 50, nós seremos a maior potência do mundo, e isso vai se traduzir em qualidade de vida. E aqui eu tenho uma posição que eu quero dizer para os nossos ouvintes, que às vezes eu fui muito criticado porque ninguém entendia qual era o meu lado político. Desconfiava que eu era comunista, desconfiava que eu era esquerda, que eu era direita. Aliás, sobre isso ontem a França nos deu um recado. A França não aceitou a extrema-direita e não aceitou já tinha descartado a extrema-esquerda, porque eles acham que o importante é o equilíbrio. E eu acho que eu aprendi muito a defender aquilo que é o equilíbrio, seja ele na agricultura, no desenvolvimento, né? Como também está na classe política. Eu hoje estou numa Câmara de Vereadores que estou achando muito interessante. Nós temos uns debates muito bons, né, entre uma extrema-direita e uma extrema-esquerda. E eu estou no meio ali, né? E aí eu espero que Deus nos ilumine a gente ter a capacidade de contribuir com o equilíbrio para o desenvolvimento não só do meio rural, como o desenvolvimento político e social e econômico do nosso querido município de Tupã-Seretã.
Portanto, agradeço muito a tua oportunidade que nos dá, Marcos, e te convido, que amanhã também tu nos dê a honra da presença lá. Obrigado. E dizer que a gente está com essa vontade, sabendo que é preciso que se continue contribuindo com o nosso município, e o clube pode muito. Existe um projeto aí para a criação de um núcleo da ProSoja em Tupã, que também vai ser uma coisa importante. Mas nós temos que, além de criar algumas entidades importantes, nós temos que ter a capacidade de transformar isso numa coesão, uma coalizão de forças a favor do produtor rural e do desenvolvimento do nosso município. E eu vejo hoje, com essa experiência toda nossa, né, essa necessidade e até uma vontade, eu acho, das nossas entidades em que a gente se una e puxar para frente, até porque nós temos uma dívida muito grande aí com a nossa sociedade, que chama-se Estrada Tupã-Santa Tecla. E isso, nós não vamos desistir nunca sem ver essa estrada construída. E para isso foi muito bom nós ter produção, que é um fator importante, e também é importante a gente hoje participar de uma política em que eu faço parte de um partido que faz parte do governo do Estado, que o nosso vice-governador é do meu partido, e a gente tem conversado bastante sobre isso. Ontem eu fui em Santiago, eu vi o que está sendo feito na nossa estrada Santiago-Santa Tecla, e apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que os governos têm, mas as coisas estão devagar, mas estão andando. E é assim que a gente entende que não vamos desistir nunca sem ver, mesmo devagar, a nossa estrada Tupã-Santa Tecla construída. Então, é um desafio para a nossa nova diretoria do clube continuar acreditando que a gente já fez tanto a favor disso, que está quase no fim, né? Já teve terraplanagem, né? E há um contrato com uma empresa, e há cláusulas que, se o governo não fizer, tem multa para o governo, há cláusulas para a empresa, se a empresa não fizer, tem multa para a empresa, e nós estamos entendendo porque os dois segmentos, principalmente o governo, pediu que a gente aguardasse um pouco, até que o governo se equilibrasse um pouco para a retomada da obra. E nós estamos trabalhando nisso, e se Deus quiser, em seguida a gente deverá ter novidades. Que bom. Bom, falamos então com Almir Rebelo de Oliveira, presidente do Clube Amigos da Terra, tecendo as informações sobre a Assembleia Geral Ordinária do Clube Amigos da Terra nesta terça-feira, às 18 horas, 18h30, por aí, no posto Santa Lúcia, debatendo sobre, né, o Clube Amigos da Terra. Obrigado, Almir, sucesso e uma boa reunião para vocês. Obrigado, um grande abraço. Nós agradecemos.